galera, quinta-feira, tô gravando esse vídeo pra vocês aqui, ó, 4h06 da madrugada, até eu enviar esse vídeo pro ar aí, vai dar 5 e pouca da manhã. Não dormi ainda, tô virado desde que o jogo acabou e tá difícil de dormir, acredito que você aí tá bem chateado. Esse vídeo é bem importante, pelo que eu senti do Lisca aí, ele tá na bica de pedir o boné. Não se surpreendam se no sábado, caso o Vasco não vença o Operário, o próprio Lisca se demita. Não estamos discutindo aqui o Vasco demitiu o Lisca pediu demissão, porque o negócio tá bem feio. O Lisca foi a melhor entrevista que eu vi dele até aqui, sincerão, botou o dedo onde tinha que botar, falou do sistema defensivo que está uma porcaria, falou que do jeito que está o Vasco não sobe, e tá bem interessante a entrevista dele. Vi um cara bem sincero e ele usou alguns termos que me assustaram, como por exemplo, ele disse que até o presente momento o trabalho dele com o grupo não deu química. E ele até comentou uma coisa que a gente fala muito, daquela questão da vibração, aquele cara que joga junto com o time, comemora efusivamente. E ele deixou soltar ali que o negócio tá tão azedo que ele tá se contaminando pelo ambiente. Foi o que eu entendi. Eu vou deixar com vocês aí o próprio Lisca falando disso. E se vocês perceberem, realmente o Lisca tá aquele cara meio modorrento, meio na dele. Quando o Vasco toma o gol de empate após a falha do Lucão, ele senta ali no banco de reservas. Então eu vou deixar com vocês aí com o Lisca, fazendo uma breve análise da partida, desabafando aí que o time não joga bem desde que ele chegou, comentando essa situação de que o trabalho dele não deu química em momento algum até aqui entre ele e o grupo. Ele vai pedir desculpas a você, torcedor do Vasco, vai dizer que o time defensivamente está muito vulnerável e toma gol demais, tem muita coisa errada e muita coisa ruim. Ele vai aproveitar, vai comentar as falhas do Ricardo Graça e do Lucão e também ele vai escancarar aí por que ele demora a mexer no time. E olha, ele teve um pouco até de coragem para poder falar o que ele falou na coletiva. O Lisca disse que ele olha para o banco de reservas e as peças que ele tem no banco, ele não vê peças melhores do que os jogadores que estão jogando. Sarrafiori, Marquinhos Gabriel e Léo Jabá. Por isso que o Lisca tem mexido com 30 minutos. Ontem mesmo, na derrota para o Londrina, ele botou 2 ou 3 jogadores já com 40 e poucos minutos. Então é complicado, porque o treinador, além de estar com dificuldade de montar um time titular, ele nem confia nas peças que ele tem no banco de reservas. Eu vou deixar com vocês o Lisca no momento sincerão, comentando todos esses assuntos que eu acabei de narrar para vocês. Não, acho que hoje não foi a questão mental, não, né? Hoje foi a questão que a gente não teve a capacidade, saímos na frente, que era o mais difícil, né? O time Londrina bem fechado, bloco baixo, jogando no nosso erro. Voltamos melhor no segundo tempo, mais organizados com o Bruno, fizemos o gol e depois não jogamos mais, né? Não jogamos, não pressionamos como deveria pressionar, deixamos o Londrina gostar do jogo, tomamos um gol de média distância, né? Eles praticamente não entraram na nossa área, né? Mas um chute de média distância, eles acabaram fazendo gol. E depois a gente continuou tentando o jogo, acabamos, né, tomamos o segundo gol quando a gente estava saindo para o ataque. E então hoje não tem que queixar, né? Hoje nós não jogamos bem, não viemos jogando bem. Desde que eu cheguei aqui eu não estou conseguindo encaixar o time, não estou conseguindo fazer que o time tenha essa vibração que você está falando. Isso também passa para o treinador e o treinador para o time, e a gente não está achando essa química, né? Para o time ser mais competitivo, para o time ser mais assertivo. Então hoje não tem o que falar, né? Não tem o que falar, é lamentar e pedir desculpa para o torcedor do Vasco. Realmente eu não estou conseguindo fazer o que eu gostaria de fazer. Talvez as informações dos jogadores tenham tido um pouco de dificuldade para assimilar. Talvez a gente tenha que fazer um futebol mais simples, com as linhas mais baixas, jogando no erro do adversário. Não é o que eu quero, não é o que o Vasco quer. Mas saindo um pouco para o jogo, pressionando, a gente está muito vulnerável, a gente toma muito gol. Hoje, se eu não me engano, foi o 21º gol que nós tomamos em um turno. O ano passado eu tomei 23 gols em toda a competição. Então tem muita coisa ruim, tem muita coisa errada, né? E eu, como treinador, tenho que responsabilizar e dizer que, infelizmente, até o momento eu não consegui encaixar o trabalho que eu gostaria aqui no Vasco. A responsabilidade dos erros são minhas, né? Não é dos meninos, não. Quem bota os meninos para jogar sou eu. Então o responsável sou eu. Se eles não erram de propósito, eles não têm a vontade de errar, pelo contrário, eles querem acertar, mas quem botou os jogadores para jogar foi eu. Se teve erros do time, o erro, eu assumo o erro e o erro é meu, não é dos jogadores, não. Quem escala os jogadores sou eu. Então, realmente, se houve um erro lá dos jogadores, eu tenho que assumir a responsabilidade.
o time vinha bem, né? Vinha bem ofensivamente, o Jabá é um jogador diferente para nós, o Sarrafiore vem fazendo a diferença, o Marquinhos estava bem na partida também, a necessidade era mais na construção mesmo, do Bruno, né? E a gente tomou um gol de média distância, não foi uma jogada que eles nos envolveram, que eles trabalharam, que eles abriram espaço na nossa defesa, né? Depois, na segunda parte, a gente continuou, insistiu, quando eu ia fazer as trocas, nós tomamos o gol, né? O segundo gol também, os meninos estavam ali para entrar, iam jogar pelo menos 10 minutos para a gente ter um pouquinho mais de força, mais descansados, mas eu não vejo assim jogadores que eu tenho no banco muito superior ao Jabá, ao Marquinhos, né, e ao Sarrafiore. Então a alternativa foi essa, pela experiência dos três, e para os três estar bem na partida, eu acho que ali não foi um grande problema. O problema foi de sustentação e fragilidade defensiva, mais uma vez nós mostramos isso. E isso é mortal numa competição com a Série B, um time que não tem sustentação e que toma gol todos os jogos, e mais de um, fica muito difícil de ganhar. E eu não estou conseguindo dar essa consistência, essa segurança defensiva, então a responsabilidade é minha, do treinador. Bom, galera, eu vou trazer dois tópicos ainda muito importantes para vocês agora, onde o Lisca dá a entender que caso sábado perca pro Operário, ele deve pedir demissão ou até mesmo a diretoria possa demiti-lo, e vai falar também que até quando o Vasco ganha, o Vasco vem jogando muito mal, e do jeito que o clube vem jogando, o Vasco não vai retornar à Série A. Antes de eu trazer para vocês esses dois tópicos, presta bastante atenção aqui. Você que acompanha o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Se liga em todos os serviços que ela presta de graça para você na palma da sua mão. Baixando o OneFootball, além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, você pode assistir de graça todos os jogos do campeonato alemão. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com seu clube do coração, e aí toda vez que tiver uma notícia do Vascão, a OneFootball manda uma notificação na tela do seu celular. Tem muitos times bacanas jogando a Bundesliga, o Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, que tem um Paulinho jogando lá, Borussia Dortmund, o que não falta são grandes opções. Além de você poder acompanhar tabelas, dados estatísticos, classificações de campeonatos e muito mais. Inclusive, a OneFootball recentemente fechou uma parceria com o Vascão e tem ainda mais conteúdo oficial do Vasco no aplicativo da OneFootball. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço e o link para baixar o aplicativo está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar com vocês aí o Lisca comentando essa situação de que até quando ganha o Vasco joga mal, vai assumir a responsabilidade, porque ele é o treinador e não está conseguindo entregar um desempenho melhor, ele foi contratado para tal, e vai comentar a expectativa para o jogo de sábado contra o Londrina, que inclusive é aniversário do Vasco. Ele vai falar do sentimento dele de comandar o Vasco no dia do seu aniversário de 123 anos, então tem algumas coisas importantes para vocês ouvirem aí. Eu não posso ficar enganando o torcedor do Vasco, dizer que a gente jogou bem, que a gente teve falhas individuais. Não, não é isso, né? A gente está vendo bem claramente que o time, até nos jogos que ganhou, não foi assim com a superioridade, não foi com o controle, com exceção do jogo do Guarani, mas a gente sofreu demais no início também, né? O pouco tempo de trabalho para mim treinar também realmente me atrapalha demais, né? Para você inserir alguns princípios, algumas situações que tu queira, é muito mais na conversa individual, mostrando vídeos. Por isso que eu falo, né? Que de repente a assimilação só nas imagens, só no vídeo, na conversa, ela é muito mais difícil do que na prática, você mostrar, você praticar, você preparar o time para o jogo, né? Então isso realmente eu não estou conseguindo fazer. E aí eu coloco, e como o time não está rendendo, a responsabilidade tem que ser do treinador, né? Não posso passar isso para os jogadores, sou eu que defino a minha programação, a escalação, os jogadores que vão jogar, então eu não vou ficar passando pano aqui, dizendo para o torcedor do Vasco, né? Hoje, se tu olhar friamente, hoje nós estamos em 10º colocado, nós estamos no meio da tabela, se nós ganhássemos a partida, nós estaríamos bem próximo ou até dentro do G4, mas eu nem falo pela pontuação, eu falo pela produção e pela consistência defensiva, que realmente para você ter sucesso nessa competição nós temos que melhorar muito. É viável? É viável, né? Os pontos estão aí abertos para disputar, tem muitos pontos ainda, tem um turno inteiro, mas se nós não melhorarmos, nós não subirmos a nossa produção, com certeza nós não vamos conseguir fazer o acesso. Prazer enorme, né? Pode esperar muita luta, muito foco para a gente, né, tentar mudar essa situação que está aparecendo dentro do campo, tentar mexer com o estado anímico deles, valorizar muito, né? Jogar no Vasco e tentar de tudo fazer a nossa recuperação, porque é um jogo fundamental para todos nós, né? Para o trabalho, para a sequência da competição, para mim aqui dentro do Vasco, né? Eu já tenho um número considerável de derrotas aqui que eu não esperava, então é um jogo decisivo para todos nós temos que ter esse espírito e nós vamos tentar de tudo lá em Ponta Grossa para reverter essa situação
e no dia do aniversário do Vasco fazer uma grande apresentação, fazer um grande jogo, e aí, quem sabe, dar esse presente para o torcedor. Necessidade, né, do Vasco ser mais impositivo, jogar mais no campo do adversário. Alguns jogos, antes de eu chegar aqui, o Vasco, pelos relatos, eu vi também alguns jogos, né, foi muito dominado, né, até dentro de casa. Ganhou alguns jogos no sufoco, né, ganhou alguns jogos sem poder controlar a partida. E eu tenho esse modelo também, né, eu gosto do futebol mais ofensivo, com a linha mais alta, com a pressão no campo do adversário. Então, eu fui contratado também por isso, pelo meu estilo de jogo e para a gente tentar implementar algumas coisas no Vasco. E a gente está tentando, mas os resultados não vêm, e quando os resultados não vêm, né, tudo que você pensa, planeja, você tem que rever, tem que repensar, porque o que o Vasco mais precisa no momento é resultados, né? E a gente hoje não foi dominado, a gente teve muito mais posse, os caras pararam o jogo o tempo inteiro, era falta em cima de falta, o jogo não anda, picotado o tempo todo. Mas a gente, em 2 lances, né, eles acabaram ganhando a partida. E o que fica é os 3 pontos, o que fica é a vitória do Londrina. Cumprimentar o Márcio, os jogadores também, que lutaram demais, se entregaram demais. E talvez a gente tenha que ver isso também, né, se entregar mais, baixar mais, competir mais, achar um golzinho, ser mais reativo, ter mais controle defensivo, porque nós estamos muito vulneráveis, né, muito vulneráveis. A gente toma gol em tudo que é jogo. E isso é capital para uma equipe que quer crescer na tabela e que almeja o acesso. Então, acho que foi isso, né? E não foi uma orientação, foi uma constatação que todos fizemos, né? Aqui no Vasco, a diretoria, eu, os jogadores mesmo também, né? Queriam um jogo mais impositivo, um jogo mais ofensivo, mas infelizmente eu não estou conseguindo dar essa característica vitoriosa para o Vasco com esse estilo de jogo. Bom, galera, como eu disse, achei até aqui a melhor entrevista do Lisca, aquela coisa bem sincera, jogando limpo, e fico triste, né, porque era um cara que eu tinha uma expectativa imensa, ele chegar no Vasco, fazer um baita num trabalho. Acho que o Lisca tem total cara do Vasco, mas é aquilo, quando os jogadores não querem, o grupo não quer, e aí eu vou falar daquela parada que eu venho batendo na tecla aqui, há algo muito podre no departamento de futebol do Vasco. Por quê? O Vasco tem virado máquina de moer bons jogadores, treinadores. Você vê que tem algumas peças que chegam aqui, poderiam entregar mais, mas não entregam. O Lisca, cara, que é um cara que pegou o apelido de doido por ser um cara extremamente vibrante. Você vê o Lisca hoje assim, ó, pra dentro. Então tem alguma coisa muito grave acontecendo no departamento de futebol do Vasco. Os próprios meninos da base, na base voa, ganha título, chega à final direto, e quando chega no profissional, passa a impressão de que tá cagando andando, né? Tatuagem toda hora, cabelo pintado, tá nem aí. Essa semana saiu foto de jogador aí tirando foto com maço de dinheiro e cartão de crédito pretinho na mão. Então assim, tá bem delicado, cara. Inclusive, um dado interessante aqui, o Vasco fechou o turno com 28 pontos. No mínimo, um corte bem baixo ali, você precisa de 62. Se o Vasco vence o jogo do Londrina e ele repetisse a campanha, ele fechava o campeonato com 62 pontos. Porém, com a pontuação que o Vasco fechou 28, se ele repetir a campanha, ele fecha com 56. E aí você precisa desse número de 62 a 65 para poder conseguir classificar. Olha a dramaticidade. O Vasco vai precisar de pelo menos 12 vitórias aí no turno. Então o Vasco vai ter que ter um aproveitamento no retorno muito alto. E qual é a confiança que você, torcedor do Vasco, tem que o Vasco vai entregar isso? Eu, Diego, 0. Eu acho que do jeito que tá o Vasco não sobe. Falei isso no meu vídeo anterior com muita tristeza. O título do meu pós-jogo foi: o meu melhor amigo, meu grande amigo morreu. Infelizmente é o sentimento que eu tenho hoje com o Vasco da Gama. É isso, galera. Eu sei que todo mundo tá chateado, mas se puder deixar o like aí, se inscrever. Acabei de gravar o vídeo agora, ó, 4h20 da manhã, vou editar ainda, enviar e vou tentar cochilar um pouquinho. Tomei a vacina ontem, tô começando a sentir os efeitos colaterais aqui já. Tá querendo me dar uma diarreiazinha, tomei mole, um pouquinho de calafrio. Acho que já é a reação da vacina que eu tomei ontem. É isso, galera. Tamo junto. Mais tarde eu volto com mais informações aí, beleza? Tamo junto.